Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da V3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Lembre-se que além de você assistir pela Parabólica, o canal do Boi, você pode ver simultaneamente pelo Facebook. E agora, recentemente, o canal faz parte do pacote para os assinantes da Claro TV e da NET TV. Então são mais dois locais para vocês acompanharem a programação do canal do Boi, principalmente o programa Mercado Futuro. E, aproveitando que depois que a entrevista passa aqui, ela vai para um canal no YouTube que eu mantenho. E lá no YouTube tem esse canal que você pode acompanhar, rever programa e tudo. E tem também um outro canal Direto da Bolsa, sempre com informações úteis para você. Bem, temos aqui o Brasil tem algumas... Eu não sei na inseminação, mas o Brasil é um país que, por exemplo, que mais faz embrião, que mais tem fertilização in vitro do planeta. E ainda assim, os resultados da pecuária brasileira, não são todos os pecuaristas que usam essas tecnologias muito eficientes. Hoje eu vou conversar sobre inseminação artificial. Saiu um relatório da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA, e está aqui ao meu lado o presidente da entidade, o Sérgio Saldi. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença. O que esse relatório nos traz de interessante, doutor Sérgio Saldi? Boa tarde, Enquanto o senhor fala, eu vou desligar o celular, porque senão ele vai tocar. Fala. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Obrigado. E, principalmente, trazendo boas notícias. O relatório do primeiro semestre, que reúne aí os dados das empresas de inseminação artificial no Brasil, está trazendo um crescimento aí de 9% no geral, sendo 14,2% na genética de corte e 2,7% na genética leiteira. Então, um ganho bastante interessante. O corte está subindo isso tudo por quê? Algum motivo específico? Você sabe que foi até surpresa para a gente, né? Logicamente, a gente esperava crescimento, e é importante que a gente está fazendo uma análise, comparativa ao primeiro semestre de 2017. E se a gente for lembrar, o primeiro semestre de 2017 foi marcado pela aquela questão envolvendo aí a cadeia da carne, as indústrias frigoríficas, escândalos, e tudo mais, e isso realmente prejudicou bastante o desempenho do setor no primeiro semestre de 2017. Então, comparado a 2017, nós tivemos um crescimento aí de 14,2%. Eu não sei se eu estou enganado, mas quem usava mais inseminação no Brasil era a pecuária de leite, não era? A inseminação artificial, sim, mas desde o momento que introduzimos a técnica de inseminação artificial por tempo fixo, aquela que sincroniza o cio das vacas, essa tecnologia vem crescendo bastante, o uso dela na pecuária de corte, porque facilita demais o manejo, Você consegue sincronizar o cio das vacas, inseminá-las todas no mesmo momento. Com isso, faz o nascimento também, ser simultâneo, vários bezerros nascendo ao mesmo tempo, o que favorece a formação de lotes para depois negociação com o frigorífico. Então, para o pecuarista de corte, é uma grande vantagem. O pecuarista de corte, porque é uma questão que me incomoda. Por que o pecuarista de corte, muitos deles ainda usam aquele chamado boi de cabeceira? O boi, na minha cabeça, que não sou pecuarista, não sou administrador de empresa, quando você tem um boi, você tem que dar comida para o touro, né? Tem que dar comida para esse touro. Sim. Tem que cuidar da saúde desse touro. Ou seja, esse touro dá uma despesa, não sei quanto, mas dá. A inseminação, a não ser que seja muito caro, mas acho que não. Você compra o sêmen, insemina a vaca e tibum, acabou. Não, sem dúvida. Estou falando bobagem aqui? Se, logicamente, você estiver utilizando o que você falou, que é o boi de boiada, ou seja, para ser o touro da fazenda, logicamente que esse animal nascido na fazenda, ele vai ter um custo menor. Só que também ele agrega muito menos em termos de genética para o rebanho. Ele tem provavelmente uma questão aí perigosa, que é a consanguinidade, ou seja, ele é filho de animais da fazenda, que provavelmente já são filhos do mesmo touro, então isso
né, pode levar a uma consanguinidade. É um animal que agrega baixo valor genético, né? Então, sinceramente, não é vantagem para o criador, né? A pergunta que você fez, ela passa muito para uma questão cultural, né? Ainda existe uma parcela grande de pecuaristas no Brasil que acha que tudo é custo, né? Que acha que não vale a pena investir em nada. Então, é uma mentalidade mais extrativista, ou seja, eu boto o gado ali e tiro o que der, né? Tem muitas propriedades no Brasil, né, que manejam muito pouco o rebanho, né, bota o gado lá, fecha, depois de 2, 3, 4 anos, aí volta lá, o que tiver é lucro, né? E isso a gente entende que está com os dias contados, né? Hoje a pressão ambiental é muito grande, ou seja, você tem que produzir em menor espaço de terra, você tem que aumentar a sua produtividade para ter escala, né? Então, a única solução para isso é você investir em tecnologia. E a inseminação artificial, com certeza, uma tecnologia de baixo custo e que agrega muito valor na pecuária de corte. Eu entrevistei um professor que você conhece com certeza, Pietro Baruzelli. Sim. E ele cita exemplos, por exemplo, mas ele falou que aqui eu só entrevisto gente que está no topo da cadeia, né? Não sei. Mas, pô, eu entrevisto gente aqui que tem 11 UA, né? Unidade animal. Sim, por hectare. E a média brasileira está muito aquém disso, né? Não sei quanto é, mas... De 2 a 3. Agora, como é que as pessoas não percebem que o resultado que elas têm com a inseminação, né? Eu não consigo entender, porque eu falo aqui. Mas vamos voltar para a inseminação. Você tem já os números de raças, não? Não, do semestre não tem, porque Você pode tem ter um total. variação. Agora tem de 2017, né? Ah. E aí tem um balanço interessante que a gente faz em relação 2017 em relação aos anos anteriores, que, por exemplo, na pecuária de corte, houve um movimento em 2017 de crescimento do Nelore e redução do Angus, né? O que inverteu um pouco a tendência que vinha ocorrendo. Isso se deve, basicamente, já era previsto, a uma necessidade dos criadores de repor o plantel de fêmeas na fazenda, ou seja, há muitos criadores investiram diretamente com Angus, com Brangus, Hereford, né? Ou seja, usando as raças para cruzamento industrial, em todas as fêmeas da fazenda. Com isso, ficou sem fêmeas de Nelore para reposição, né? E aí, de passado o tempo, ele precisa dessas fêmeas. Então, eles retornaram para o Nelore, e pelo menos em boa parte dessas fêmeas, para fazer a reposição. E agora há uma tendência de fazer uma retomada de crescimento aí do Angus e de outras raças para cruzamento. Não tem nada a ver, por exemplo, o crescimento da Nelore, não tem nada a ver, por exemplo, com teria diminuído o tal do cruzamento industrial. Não, na verdade, lógico, se você pensar em 2017, teve esse impacto aí na indústria da carne, né? Fez com que alguns frigoríficos deixassem de pagar o bônus pelo animal cruzado, mas em compensação, né, já 2018 começa muito forte o retorno do bônus, o retorno da premiação e a demanda por animais vivos para exportação por Oriente Médio, né? Então, esse volume grande de bezerros que foram comprados, com características específicas de animal cruzado de Angus, 7 a 8 meses, aí na faixa de 250, 280 quilos, isso basicamente, né, diminuiu muito a oferta de bezerros no mercado e fez com que o pecuarista se sentisse animado para investir novamente no cruzamento, né? Então, a expectativa para 2018, e isso justifica em parte também esse crescimento, né, que houve, de uma retomada muito forte do cruzamento industrial. Ok, vamos ao intervalo. Eu converso com o presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, Sérgio Saldi, aqui dos estúdios da B3, Brasil Bolsa Balcão. Nós voltaremos em 30, 40 segundos. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Ao meu lado, Sérgio Saldi, presidente da Asbia, e falando sobre a inseminação artificial. Este ano, até agora, o cenário econômico-financeiro vive um período de uma escuridão absurda. Ninguém sabe o que vai acontecer. Interfere de alguma maneira no teu setor? Porque, por exemplo, investimentos estão parados, tem um monte de coisa parada. E não é só por causa da eleição, não.
agora para presidente. Começou em janeiro, com julgamento, depois teve Carnaval, depois teve Copa do Mundo. Como é a tua perspectiva, a tua expectativa para esse ano? Sim. Não tenha dúvida, né, que essas incertezas que estão rolando aí afeta um pouco. Afeta, né? Não tem como dizer que não afeta. Principalmente na questão política, né, tem uma preocupação grande com a decisão, né, do que vai acontecer, né, na eleição presidencial. Precisamos, né, digamos assim, trabalhar independente disso, porque a gente sabe que 1º de janeiro, seja quem for o presidente, nós vamos acordar de manhã e vamos sair para trabalhar, né? Então, acho que por parte do pecuarista, o que a gente nota, e os números mostram isso, que quem investe em genética não trabalha com hoje, trabalha com expectativa aí de 2 ou 3 anos para frente, né? E a mensagem que o pecuarista está passando, tanto o pecuarista quanto o produtor de leite, é de otimismo, né? Eles estão enxergando uma possibilidade de melhoria. Sem dúvida, o pior ano, eu estou há 8 anos no setor de genética, né? E tenho 15 anos no setor farmacêutico veterinário. E eu não vi nenhum ano tão difícil quanto foi 2016, 2017. Essa virada 16, 17 foi muito complicada para o setor. Então, sinceramente, eu acredito que a gente já passou pelo pior, né? Independente do que venha, né? É lógico que todos nós temos as nossas preferências, as nossas torcidas, mas independente do que venha, nós vamos ter que trabalhar e vamos ter que fazer esse país virar, né? Então, acho que o pecuarista está dando uma boa lição aí de que a gente tem que tocar a vida em frente. Eu vou dizer uma frase de um grande entrevistado que eu tinha, já falecido, Dr. Luiz Raffler. Esse negócio eu assim, não, piorar, acho que não piora. Ele diria para você assim, não se precipite, Sérgio, não se precipite. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar, né? Bom, a gente tem que pensar sempre, né? Prepare-se para o pior, pense no melhor e prepare-se para o pior. Né? Vamos voltar a um assunto que é interessante, porque eu quero focar, que é que eu realmente não entendo porque que... Não estou jogando azeitona na tua empadinha, não, é porque eu realmente não entendo por que não se usa mais inseminação no Brasil. Por exemplo, com a inseminação, não sei, eu sou teu cliente, eu chego lá, Sérgio, é o seguinte, a Genex, que é a empresa que o Sérgio preside, tá louco para me levar para trabalhar lá, mas é que não... A Genex, chego lá, é um cliente, pecuarista, 50 mil vacas. Sérgio, é o seguinte, eu queria mudar o meu rebanho via genética para um bicho com maior área, não sei do que, de lombo, mais curto, mas não sei o que. Aí você vai me orientar para comprar um sêmen. É assim Exato. que funciona? Hoje a genética está tão avançada que você pode fazer indicação, né, de um touro como se faz uma indicação de remédio, né? Ou seja, você tem a bula que diz exatamente o que aquele touro vai agregar de características no rebanho, né? Isso, logicamente, é muito mais utilizado na pecuária leiteira, né, porque se pensa no indivíduo, né, na vaca ali, né, ele consegue se corrigir, por exemplo, formato de úbere, teta, né, casco, né, são problemas assim inerentes muitas vezes à vaca de leite. Já na pecuária de corte se pensa em lote, né, geralmente o pensamento é em grupo. Então, o que você tem que buscar são características daquele grupo, ou seja, eu quero uma característica que me dê melhor acabamento de carcaça, né, que me dê, como você falou, um aumento da área de olho de lombo. São características hoje que já estão identificadas. Eu consigo mapear e dizer, principalmente a tecnologia do genoma, né, muito falada, que é você ter marcadores genéticos que identificam o gene que faz essa característica, que transmite essa característica para os descendentes. Então, você consegue hoje, mapeando a característica do rebanho, identificando o que deve ser melhorado e fazer as indicações corretas. E esse negócio de marcador já funciona mesmo? Funciona muito. Lógico que algumas raças estão mais avançadas do que outras, né, principalmente pelo volume de dados. Né, na pecuária de corte, o Angus trabalha fortemente com isso, né, por isso que se usa tanto o Angus, não é só por causa das características, né, porque nasce preto, né, porque é bonito, não, mas porque tem base, porque tem ciência por trás. A mesma coisa muito fortemente no holandês e no Jersey na pecuária leiteira. Então, mesmo pecuarista, ele melhorou lá a área de lombo, mas aí, sei lá, ele resolveu que ele quer mudar uma outra característica.
Fala, ó, eu queria agora tentar, é que isso demora, né? Não é um ano, né? Exato. Eu queria tentar uma outra característica. Você tem o bicho, a receita lá com... Dependendo do tipo de característica, sim. Hoje já são mapeadas diversas características, né? Diversos genes que transmitem as características. Agora, é importante sempre lembrar que a manifestação daquela característica genética que o animal tem vai depender da sua interação com o meio ambiente. Então, por exemplo, eu posso ter uma característica para acabamento de gordura ou para, né, ter uma carcaça, né, com melhor acabamento de gordura, mas se o ambiente não ajudar, o que significa isso? Se não tiver comida, falando bem claro, não adianta ter a genética, né? Então, é uma combinação de valor genético com comida. O contrário, eu tenho muita comida, mas não tenho um animal de valor genético, eu vou gastar comida e não vou conseguir esse animal chegar no acabamento que eu preciso, né? Então é uma combinação dos dois. Tem um trabalho interessante que eu até fui lá na Celeon lá, eles estão fazendo um trabalho interessante com Angus lá, né? Sim. Porque eu não entendo, mas você está aqui gentilmente para responder, né? Você compra um sêmen lá dos Estados Unidos, do Canadá e tal, com características que você quer aqui para o Nelore. Por exemplo, na minha cabeça, o tipo de criação lá é totalmente diferente daqui, né? Lá é praticamente confinado. Não sei se isso interfere. Não, se você estiver utilizando um animal com finalidade de cruzamento industrial, né, e tem um termo técnico que se busca chamado heterose. Heterose, o pessoal também conhece como choque de sangue. Okay. Ou seja, quanto mais diferentes as raças forem, mais o choque é grande e isso exacerba as características de uma raça ou de outra, né? Por isso que o cruzamento do Angus com o Nelore, né, ficou tão popular no Brasil, né, e cresceu tanto nos últimos anos. Porque você tem, na raça Nelore, um animal rústico, resistente a calor, né, e que, digamos assim, também resistente aos parasitas. Então, é um animal adaptado para os trópicos. E você tem a genética de um animal, digamos, de origem externa, né, que eu estou trazendo através simplesmente de uma dose de sêmen, mas que esse animal se caracteriza por quê? Uma carne macia, bom acabamento de gordura, um crescimento rápido. A hora que eu faço esse cruzamento, eu tenho um choque. Eu mantenho as características do Nelore e adiciono as características do Angus, por isso que dá certo, né? Agora, se eu começo a mexer muito na característica do Angus para adaptá-lo ao Brasil, ele pode perder outras características. Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? Então, preservar a característica inicial do animal, que é aquilo que me atraiu a trazê-lo para o Brasil e cruzar com o Angus, é algo que a gente tem que tomar cuidado para não perder. E outro assunto que eu acho que eu já perguntei, vamos ao intervalo, depois a gente fala. Eu converso com o presidente da ASBIA, Sérgio Saldi, ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Já já a gente volta, até já. Ok, olha, já é o último bloco, eu converso com o presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, Sérgio Saldi, também executivo de uma empresa de sêmen, né, de comercialização de sêmen. E antes do intervalo eu ia questioná-lo sobre alguma coisa aí relacionada a essa coisa da genômica. Hoje se conhece muito de genômica, de marcador molecular, mas isso está muito avançado, ou melhor, está mais avançado, na minha opinião, na pecuária de leite do que na de corte. Porque isso vem sendo feito no Canadá, na Holanda, há mais tempo. É por aí? Sim, a pecuária leiteira, né, digamos, ela é mais trabalhada há muito mais tempo, né? Então, raças como o holandês e a raça Jersey, né, já são, digamos assim, selecionadas geneticamente há muitos anos. E assim que se introduziu a tecnologia do genoma, essas foram as primeiras raças, né, a serem genotipadas. Então, hoje o banco de dados reúne aí milhões de informações, né, de animais dessas raças, o que facilita muito. Então, por exemplo, hoje eu consigo identificar determinado gene, associar esse gene a uma característica, por exemplo, dentro da pecuária de leite, eu consigo já identificar touros que tem menor probabilidade que vai ter filhas com menor probabilidade de ter metrite, ou mastite, ou doenças de casco, né? E isso já é mapeado, ou seja, então,
Por que você olha uma população de indivíduos, né, muitas vezes submetidos ao mesmo ambiente, um fica doente e o outro não? Porque tem uma característica naquele animal que dá a ele uma condição melhor de adaptação ou de resistência às doenças. E isso já foi mapeado em algumas doenças, você consegue trabalhar bem forte nisso. Mas as raças de corte também estão avançando nesse sentido. No ser humano também, então, não teve aí a Angelina Jolie lá que descobriu que Sim. tinha a possibilidade de ter câncer, alguma coisa assim, já se adiantou, né? Não esperou chegar. Um assunto que me impressiona, porque nunca consegui entender muito bem, você vê que eu sou meio duro para entender. Tem muito, se a gente olhar para o planeta, tem muito, o número de touros, de reprodutores, é muito pequeno em relação à enormidade do rebanho comercial, se é que eu posso dizer assim. Não tem problema de consanguinidade, mesmo porque na inseminação artificial também, se tiver consanguinidade, tem. Como é que vocês controlam isso? Existe, né, também aí... Né, eu gosto de fazer essas perguntas para você. Não tem pergunta difícil, tem resposta difícil. Mas a pergunta é muito boa e novamente, a gente recorre à pecuária leiteira justamente por estar mais avançada. Né? O índice de consanguinidade já é medido no rebanho. Né? E você tem ferramentas que fazem o acasalamento, ou seja, eu tenho programas, softwares, que são utilizados para fazer o acasalamento. E aí eu pego o pedigree dos animais, né, e ele consegue fazer uma combinação para evitar touros que têm o mesmo pedigree para não haver consanguinidade. Né? Então, isso já, Big Data, a tecnologia, mais uma vez, traz solução para a gente. É um computador que Exatamente. procura isso. É um banco de dados com milhões, essas mesmas informações genômicas estão alimentadas dentro de um banco de dados. Esse principal banco de dados hoje está nos Estados Unidos, onde representa aí basicamente 80% do que é comercializado de genética no Brasil hoje é de origem americana, tanto no leite quanto no corte. E, né, você consegue combinar os dados e ele te dá a indicação precisa de que touro você deve utilizar, considerando o que você quer melhorar no rebanho e evitando consanguinidade. Não, o Brasil não deveria ser, isso é um chute aqui que eu estou dando, o Brasil não deveria ser. A gente se gaba muito, né? Eu não, mas os famosos líderes aí do setor. Temos a agricultura tropical, a pecuária tropical melhor do mundo e tal. O Brasil não deveria ser na sua indústria, né? Não deveria ser um grande exportador de sêmen de Nelore também? Deveria, e pode ser. Mas não né? O potencial é muito grande, mas ele nunca foi trabalhado, né, nesse sentido. Só mais recentemente que o Brasil, digamos, despertou para esse potencial de genética para exportação. Né? O que a gente tem aí? Primeiro, né, a raça Nelore, né, talvez a raça mais trabalhada, mais desenvolvida geneticamente no país, mas sempre muito voltada para o mercado nacional, porque é um mercado enorme, né? Ou seja, você tem milhões de cabeças aí, né? E você fica pensando, pô, mas vou mandar para o Paraguai, para a Bolívia, para a Colômbia, né? Você está falando de milhares, quando que o mercado interno é de milhões. Né? Então, isso a gente tem que considerar. Agora, mais recentemente, com o avanço da raça Girolando, né? E aí, diga-se de passagem, por méritos da própria associação dos criadores, que trabalhou fortemente na promoção da raça, a raça Girolando despertou o interesse de muitos criadores mundo afora. Né? Então, já há muita procura pela Colômbia, né, Bolívia, Equador, aqui para citar alguns países da América Latina, América Central, Costa Rica. O México, apesar de a gente não ter protocolo ainda de exportação para o México, tem demandado constantemente a genética da raça Girolando. Então, assim, potencial tem, as oportunidades são muito grandes, né? O que a gente precisa é trabalhar para equilibrar a balança comercial. Hoje ela é completamente desequilibrada, sem dúvida. Não, e é justo, né? Porque o Brasil tem o melhor zebu do mundo, né? E esse exemplo que o Sérgio está dando aí, da giro com holandesa, eu não sei se foi inventado no Brasil, acho que não, mas é um sucesso absurdo. É um animal que produz leite e não é um animal puro. Quer dizer, até é, a giro holandesa. Agora é uma raça. É uma raça pura. Mas foi uma mistura de duas raças que foi muito bem nessas condições do clima brasileiro. E realmente foi uma raça desenvolvida no Brasil. Foi, então. E é mais um dos sucessos da gente. Exatamente. Aí. Mas você acredita que esse mercado futuramente vai ser trabalhado? Tem um ponto... Você pensa o seguinte,
A Venezuela, tá caindo aos pedaços, mas por exemplo, a Venezuela é cerrado que nem o Brasil lá, Sim. a área agrícola. Então lá o Nelore, tem que usar o Nelore Clima também. tropical, né? Úmido, né? Quente, então com Deve certeza ter precisa. carrapato, Exato. usando Você vê o que é a falta de trabalho, que na América Latina, de forma geral, quem tem mais mercado é o Brahma, né? Principalmente o Brahma colombiano. E recentemente um criador, né? Eu não lembro agora o nome do touro, mas é um touro Brahma, foi considerado o melhor touro Brahma do mundo. Criação aqui no Brasil. Da mesma forma, nós tivemos um Brahma considerado campeão mundial, né, numa raça que teoricamente não é de origem brasileira, mas que mostra que o criador brasileiro sabe trabalhar com a genética, sabe fazer bem os cruzamentos, né, com base na seleção genética e tem mostrado aí esse grande potencial para exportação. Para a gente concluir mais essa agradável conversa, o IATF, Inseminação Artificial por Tempo Fixo, deu uma grande alavancada no sentido bom, não alavancada de ficar devendo mais do que produz. Deu um crescimento. A transferência de embriões também é via o teu setor? Também. Transferência de embriões a tempo fixo? Você no início comentou, né? O Brasil é o país que mais faz transferência de embrião, né? Nós temos 1 minuto, viu? Desculpa. À vontade. Nós temos aí, né, em torno de 500 a 600 mil embriões produzidos hoje no Brasil. É o maior do mundo. É o maior do mundo. Os Estados Unidos vem longe, né, no segundo lugar, aí, com em torno de 200 mil embriões. É uma tecnologia que o brasileiro domina, né? Lembrando, quem faz boa parte desses 200 mil embriões nos Estados Unidos, quem faz são brasileiros, né? Então, é uma tecnologia que o Brasil exporta. Você tem uma ideia, empresas brasileiras estão fazendo embrião na Rússia hoje, né? Então, é uma conquista aí, mais uma vez, dos cientistas brasileiros que chegaram aí a dominar essa tecnologia. Agora, a inseminação artificial, ela é mais acessível para todos os criadores, né? A transferência de embrião, a fertilização in vitro, ela exige da propriedade uma preparação maior e mais recursos, né? E ela, digamos assim, demanda a diferença do embrião para a inseminação, que o embrião, você tem a genética do pai e da mãe, controlada, e no caso da inseminação, só do pai. Né? Mas ela torna mais acessível para todos os criadores. Ok, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado pela conversa. Espero te ver agora. Provavelmente é quando sair o outro relatório que você volta aí, né? Só no fim do ano. Estou sempre à disposição. Tá ok, muito obrigado. Gente, é isso, programa Mercado Futuro, aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão. Até amanhã, que amanhã tem mais. Obrigado, tchau, tchau.